Conrado Paulucci, senhor Arthur Pellegrino, estamos começando mais um podcast, mais uma tentativa. Nós somos daqueles que tentam, sem fim, até uma hora dar certo. Um dia a gente vai olhar e falar assim, pô, bicho, não foi de uma hora, não foi da noite pro dia. A gente tentou. Poxa, eu e o Rod tentamos fazer um podcast, eu, o Rod e o Lírio. Fracassamos, mas não desistimos. Mas é porque não tinha um elemento importante. Exato. Não tinha um rostinho bonito, cara. Agora nós estamos tentando, na técnica de A/B test, nós estamos testando agora alguém que pode até não ter tanto conteúdo, mas tem pelo menos um rostinho bonito, que é Arthur Pellegrino, né? A minha carreira inteira construída assim. 4:30 da manhã, o cara acorda, faz um cold plunge, come uma barrinha de chocolate e lê o seu livro. Antes de ir pra maromba. Um livro por dia. Ô Arthurzinho, conta pra gente que você toma algum psicotrópico aí pra melhorar a sua potência cerebral. Eu sei que você, além de ir para a academia e divulgar isso sem camisa no seu Instagram, você também, né, é um fã da leitura. E eu queria saber, porque depois, Rod, você fala também, o que vocês têm tomado aí, porque eu tenho experimentado alguns cogumelos aqui. Outro dia minha mulher até me deu uma chamada aqui. Que é isso? Cogumelo e tal. Você toma alguma coisa, não? Não, mas aí a gente tem que diferenciar nootrópico de psicodélico. Eu fiz uma mistura eu fiz uma mistura dos dois. Psicotrópicos. Tudo bem. Ensina a gente aí, Arthurinho. Dá uma lição. Mas eu realmente tomo. Eu tomo... Eu não sei o que tem na fórmula, porque eu nunca tive curiosidade suficiente para olhar, mas eu tomo alguns nootrópicos. Eu vi inicialmente em um podcast de um cara que chama Dr. Andrew Huberman, e eu fiquei muito curioso sobre, fui no meu nutrólogo e perguntei para ele sobre, para aumentar a potência cognitiva. E ele me passou uma fórmula. Oi? Você foi aonde? No meu nutrólogo. Basicamente o cara que me recomenda bomba para eu tirar foto sem camisa. Aí ele me recomendou. É uma fórmula que chama Brain Factor. Eu não sei de fato o que tem nela, mas eu sei que são... Mas é uma fórmula criada lá por ele, assim? Ou é uma fórmula de mercado? Ou que está no mercado, você pode comprar? Eu acho que é uma fórmula manipulada por ele. Mas é bem comum no mercado o que ele faz. Então, tem magnésio... Você vê resultado? Ou muito. O que eu mais vi, a coisa que eu mais curti, foi que... Sabe quando você, sei lá, você tenta lembrar de o número de uma casa, ou então o celular de alguém, ou o nome de um filme, o nome de um ator? Vem muito mais fácil. Parece que tá tudo na ponta da língua. E sai rápido. Então isso me ajudou bastante. Frase de livro, nome de autor, sim. Eu tô tomando um negócio que chama Juba de Leão. É um cogumelo. Pra crescer cabelo? O Túlio. Não. Ué, Juba de Leão? O Túlio, meu primo lá da Raccoon, que me indicou, cara. Ele é gênio, né? O Túlio é o cara mais inteligente que eu conheço. Cara, não sei se dá resultado, não. Pra mim, não pra sei. Que é? Que esse negócio? Pro cérebro. Dá uma tunada no cérebro. Tem vários cogumelos, assim, que tem algum efeito pro cérebro, né? Eu tenho um sócio lá no fundo da Mergos, que ele é um especialista nesse tipo de coisa. De vez em quando ele me recomenda, eu vou comprando e tomando, cara. Aí outro dia minha mulher, você vai tomando essas coisas, nem sabe o que é. Mas eu ainda tenho minhas dúvidas o quanto realmente efetivo são essas fórmulas, sabe? Eu tomo de tudo, cara. Assim, eu devo tomar uns 20 comprimidos de manhã. Que isso? Nossa, cara. De ômega 3 a creatina. Creatina, whey, que eu sou da maromba, igual o Arthur. Mas aqui, ó, eu tô tomando agora Celsius, cara. Não sei se tá dando pra ver, tá ruim a imagem, né? Tô tomando Celsius, cara. Celsius é uma bebida de energético aqui. A gente até falou no finado podcast que a gente fez da outra vez. Eu tinha comentado, eles valiam 5 bilhões de dólares. Hoje eles valem 10. Se alguém tivesse investido na época que eu falei, tinha dobrado. Isso tem menos de um ano. Mas cara, é tipo um Red Bull mais natural. A pegada dos caras é natural, entendeu? Então, assim, você tem sabor de fruta. Eu tô tomando aqui de pêssego com green tea.
E aí ele tá escrito, ó, energia essencial pro seu dia a dia, então tem taurina, aquelas coisas, acelera o metabolismo e queima gordura. Então ele é um Red Bull mais natural, cara, e ajuda também a dar aquele boost de energia durante o dia, entendeu? Agora meu irmão me passou, né, comentou, vou falar que ele me passou isso, porque ele é médico, pode dar problema para ele, mas ele comentou sobre um cogumelo alucinógeno e que tem microdose dele. Então, Tipo é uma versão bem enfraquecida dele e que tem algum efeito que pode, né, impactar no seu lado cognitivo aí. O Tim Ferriss ia realmente adorar isso. Então, ele fez um tratamento né? Lá no South by Southwest ele falou desse tratamento que, inclusive, depois que ele fez, ele deu uma... Você tem ele deu uma baixada na energia dele e depois subiu a energia pra caramba e tal. Então, assim, deu mesmo. Pra ele deu, mas foi um tratamento com doses mais fortes, né? De psicotrópicos. Sei lá como é que chama isso. Ô, senhor Rodrigo Paulucci, vamos lá. Conta pra gente o que tá bombando na América para as pessoas que estão nos ouvindo, que querem falar também de ter ideias de falar negócios, de coisa boa. tecnologia. Rod mora em Nova York, para quem está acompanhando e não sabe. É verdade. Importante. Moro em Nova York, na Grande América. Mas trabalha Terra onde? da Liberdade. Rod? Eu não trabalho em Nova York, não. Trabalho em Minneapolis e em Nova York. Viajo todo este país, cruzo a América, meio oeste, para garantir o sustento da minha família. Mas vamos lá. Vou falar uma coisa para vocês que eu investi essa semana, cara. Fiz o closing, hoje é quarta passada. A gente fez o closing. Uma empresa que chama Carry Money. Eu vou compartilhar aí já para incentivar a galera a assistir pelo YouTube, né? Mas eu vou compartilhar aqui a landing page dos caras. Eles acabaram de levantar $10 milhões a 65 milhões de valuation, 65 milhões de dólares de valuation. Eu sou um dos caras que contribuiu, obviamente, com um percentual pequeno, quase irrelevante para eles. 50%. Praticamente. E o cara que fundou, esse cara que chama Ankur, ele tem uma relação com o Brasil. Ele vendeu uma empresa para a Hotmart aí de BH, chama Teachable. Acho que ele vendeu por uns 200 milhões de dólares na época. Eu lembro qual foi o preço, mas foi uma aquisição grande da Hotmart. E depois ele saiu e montou um fundo de investimento e ele lançou essa empresa que chama Carry, que faz tax optimization aqui nos Estados Unidos, cara. E eles acabaram de levantar a série A, então tem uma série de bambambans que investiram, Balage, Coricentes, Sampar, tem porrada de investidor individual e tem um fundo liderando. E a pessoa que vos fala é um dos humildes investidores. Qual que é o problema que ele resolve, Rod? Cara, existe uma complexidade grande de taxas aí, de impostos? Tem. Primeiro, eu sou cliente deles, então depois de virar cliente, eu vi que o produto deles é sensacional. Mas o que eles fazem? Eles fazem tax optimization, eles otimizam a sua estratégia de impostos para pessoas físicas comuns, né? Assim, então, o sweet spot que eles falam são empreendedores individuais. Aqui eles têm um termo para isso, chama solo entrepreneurs, ou seja, empreendedores individuais. Eu tenho uma empresa aqui nos Estados Unidos, uma LLC, que aí eu tenho clientes. E, cara, o código de imposto aqui nos Estados Unidos é muito complexo, né? Assim, os impostos, você tem impostos federais, você tem impostos estaduais e impostos municipais. E em cima disso, você tem uma coisa que funciona bem nos Estados Unidos, é um incentivo ao empreendedorismo. Então, quem tem um business individual aqui nos Estados Unidos tem muita oportunidade e incentivo para fazer investimento e ter otimização. E se você pensar bem, cara, a melhor forma de você acumular riqueza ao longo do tempo é otimizando a sua estratégia de impostos. No Brasil é 27,5%, a maior taxa, né? Aqui nos Estados Unidos, Nova York chega até 50 e poucos por cento. E se tem uma melhor forma de economizar, de ganhar dinheiro, é economizar dinheiro com impostos. Obviamente, tudo dentro da lei, fazendo o máximo que você pode, mas tem muita oportunidade, cara, de
de ter otimização de Por impostos. exemplo, Rod, conta aí um exemplo pra gente. Cara, aqui, por exemplo, tem 529, que é um fundo de educação que eu montei para o meu filho, que depois, quando ele entrar na faculdade, eu posso usar esse dinheiro para pagar a faculdade dele, e esse dinheiro todo cresce livre de impostos. Não satisfeito, toda a contribuição que eu faço, e aí é por estado, $10 mil, que é o limite que eu posso fazer o abatimento, eu posso usar esses $10 mil para deduzir do meu imposto de renda, da minha renda contribuível. Legal. Esse é um dos exemplos, tá? E aqui tem diversas aposentadorias. Tem o 401k, que é a aposentadoria tradicional. Você pode fazer ele pre-tax ou post-tax. Pre-tax é antes de tirar o imposto, você faz o investimento direto. Post-tax é depois do investimento direto. E aí, cara, o código de imposto aqui é muito grande. Tem incentivos individuais que ninguém sabe, que ninguém conhece. Mas o que eu achei interessante, cara, dessa empresa? Primeiro, eles não são só um financial advisor, uma plataforma que vai falar assim, eu sou um financiador, vou te dar consultoria de finanças. Isso tem 400 mil que fazem. Eles entram com uma proposta muito simples e falam assim, você conecta todas as suas contas via Plaid, eles fazem um estudo completo das suas finanças, quanto você ganha, do que você tem de dinheiro, qual que é a sua situação, aí tem um questionário, e eles montam a sua estratégia ótima de impostos. Isso é via robô? Ou é via gente? Tem gente, tem literalmente você tem pessoas, um consultor lá. Tem um consultor que você interage via chat, e no plano mais básico dele, você paga acho que $500 por ano, que foi o que eu entrei, eles já fazem uma consultoria básica para vocês. Onde que está o upsell desses caras? Eles têm um outro plano, que já é para, que eles chamam aqui de High Net Worth Individuals, que se você quiser, você pode utilizar o serviço dele para eles fazerem os taxes para vocês. Aí eles submetem todos os seus impostos. Mas ele é um contador também. Aí ele tem a parte de, exatamente, que aqui eles chamam de CPA, que é o contador. E aí eles tiram essa dor da sua cabeça. Cara, a estratégia de imposto aqui é tão complexa que aqui você paga, como eu falei, paga imposto estadual e municipal. Então, por exemplo, eu viajo para Minneapolis, eu viajo para outros estados. Eu tenho que fazer um log, toda vez que eu vou submeter imposto aqui, eu tenho que fazer um log das minhas viagens o ano inteiro, porque se eu trabalhei X dias em Minneapolis, eu tenho que pagar imposto em Minneapolis e eu não pago em Nova York. Se eu estou na Flórida, eu pago imposto aqui e não pago ali. É extremamente complexo. Eu achava que o Brasil mas funciona. Complexo. Não, o Brasil não é nada de complexo. Aqui é complexo, mas funciona. Só que esses caras fazem tudo para você, cara. Eles têm um sistema integramente automatizado. E aí eu tenho uma dúvida, quanto que eu invisto no meu 401k? Quanto que eu invisto no meu 529 pro meu filho? E aí eles montam a estratégia inteira para você, entendeu? E onde que eles começam a ele te fala também quais fundos, porque pelo que eu entendo, o 401k, você tem fundos específicos que você pode investir que ele entra na regra, não é? Você pode investir em qualquer, você pode investir basicamente não precisa, fundo público. Entendi, em qualquer fundo. Qualquer fundo, ação individual, você pode fazer investimento. Eles têm um robo-advisor, aí eles lançaram e falaram assim, beleza, Rodrigo, fiz a consultoria, a ponte de entrada deles é a consultoria. Fiz a consultoria de taxas, aqui quando você consegue salvar. Olha, quer que eu faça o file taxes para você? Quer que eu submeta seus taxes para você? Tá aqui mais X. By the way, você pode criar um 401k, um novo 401k. Quer que eu crie para você? Ele vai e cria, aí você coloca o dinheiro com ele. Aí ele cobra uma taxa de manutenção, que aí X% ao ano, né? Que é pequeno, geralmente é 0,25%, 0,5% para conseguir concorrer. E aí ele vai fazendo otimização. E, cara, tem muito para crescer. A minha tese inteira com essa empresa tem uma oportunidade gigantesca de tax optimization. Pouca gente aqui nos Estados Unidos, pessoas normais, né, não prestam atenção nisso. A pessoa está geralmente preocupada em ganhar mais e esquecem quanto que eu consigo otimizar do meu imposto. Se você é um trabalhador regular, que aqui eles chamam de W2, que é a folha de pagamento normal do Brasil, o contra-cheque normal, dá para otimizar, mas dá para otimizar menos. O foco deles é quem é empreendedor, quem tem empresa, quem tem consultoria, quem tem oportunidade de fazer um investimento, cara. E aí eles vão desde, como eu falei, eles vão desde otimizar onde você está alocando o seu capital, até fazer o que eles chamam de tax loss harvesting, que é uma coisa super interessante aqui nos Estados Unidos. Que é, por exemplo, eu não sei se vocês acompanharam nos últimos 3 dias, teve uma queda gigantesca da bolsa. Você aproveita esse momento de queda, você vende, você absorve o prejuízo e você compra um produto, ou uma ação, ou uma ETF similar, para que você absorva aquela perda e deduza dos seus ganhos de capitais no futuro. E aí eles vão fazendo isso tudo automaticamente para você.
entendeu? Eu já vi empreendedores aí que compraram jatos, por exemplo, para reduzir imposto, né? Ia pagar. Exatamente. Aí você tem a oportunidade de compra, eu compro o jato na minha empresa, e aí eu tenho prejuízo aqui, e aí ele compensa de outro lugar. Bom, o exemplo mais clássico, o Peter Thiel do PayPal. Ele tá com 55 anos hoje, se eu não me engano, 55, 56. Em 4 anos, ele vai retirar da conta dele de aposentadoria, e eu vou explicar como, 5 bilhões de dólares livre de impostos. Completamente livre de impostos. Depois dá um Google no Peter Thiel. Dá para ir pescar. Peter Thiel Roth IRA. Por quê? Tem um tipo de conta de aposentadoria aqui nos Estados Unidos que cresce tax-free. Depois que você pagou o imposto, você paga o imposto, por exemplo, recebi $100 mil, paguei o imposto, e aí você pode colocar na sua conta de aposentadoria. Aqui. Aí já pagou o imposto. Então, quando você retira lá na frente, você retira sem impostos. Uhum. Só que existe um que eles chamam de backdoor aqui, que você consegue investir em outros ativos que não necessariamente são ativos públicos. O que ele fez? Ele comprou as ações dele do PayPal, que ele tinha lá atrás, da época de Founder, ele converteu essas ações dentro do Roth IRA dele, dentro dessa estrutura. E aí elas cresceram 20, 25 anos tax-free. E ele vai tirar 5 bilhões de dólares em 3, 4 anos tax-free. Aí tem uma discussão grande se deveria trocar isso ou não, mas ele fez tudo dentro da lei. Ele fez tudo dentro do próximo. Ou seja, a estratégia de tax é gigantesca, é uma oportunidade monstruosa, que pouca gente presta atenção, mas é literalmente a forma mais eficiente de acumular riqueza ao longo do tempo, porque você tá otimizando dentro do que você já ganha. Como é que você chegou nesses caras? Para investir? Eu cheguei neles como cliente, porque eu estava procurando literalmente uma solução de otimização de impostos, de tax. Quando eu criei a minha LLC aqui nos Estados Unidos, em Nova York, eu comecei a prestar serviço, comecei a ter um income considerável dentro dessa minha LLC. Eu entendi, cara, deve ter alguém mais esperto do que eu, que o Google consegue otimizar e fazer isso automático para mim. Aí eu ouvi esses caras em algumas rodas de podcast, comecei a pesquisar e fiz a minha otimização de Financial Advisor Tax Optimization com eles. Cara, fiquei encantado. Eles me mandaram um estudo completo, cara. Assim, você pega um PPT completo de todas as minhas finanças, eu conectei todas as minhas contas, o produto funciona maravilhosamente bem, dei o feedback para eles, continuei utilizando. E aí, quando eles abriram a série A, eles falaram assim, a gente vai abrir para alguns clientes para investir com a gente também. Você quer entrar? Aí eu participei, tem uma pré-qualificação, conversei com eles. O cara falou, Rod, você está dentro. Você quer investir no cheque? Eles fizeram tudo via Angel List, que é uma forma para investidor qualificado aqui nos Estados Unidos, para você fazer um aporte. Eles abriram a rodada, e aí tive uma série de outros caras que já estavam participando da rodada também, e aí eles fecharam a rodada na semana passada. Para mim, eu vi como uma oportunidade, falei assim, putz, cara, eu acredito nesses caras. Eles compartilharam o Data Room dentro de Notion, cara, tudo muito simples. Pensando que a gente tem de complexo de deck, de due diligence, cara, os caras compartilharam um Data Room no Notion com uma tese muito simples, muito bem feita, mas muito simples. E falou assim, a gente está fazendo closing em 2 semanas. Quem quiser fechar, tem 2 semanas para fechar com a gente. Os caras foram... E dentro do AngelList, eu já investi por lá também. Você faz tudo ali por dentro, né? Você tem toda essa parte, inclusive depois a parte de acompanhamento, de report, é tudo lá via AngelList. Então, assim, você vira uma plataforma de gestão mesmo do seu ativo ali. Né? Tem uma dúvida nesse assunto. Inclusive, falando sobre a AngelList, queria mandar um abraço para o Naval. Naval, por favor, abre meus e-mails. Mas, Rod, você é um cara que já está nesse mercado há um tempo. Eu queria saber qual que é o seu playbook, quais são as coisas que você olha numa empresa para definir se você investe nela ou não. O que você busca em relação a isso? Cara, essa empresa em específico, olhei um track record. O cara, o Ankur, que é o fundador, de novo, ele já tinha vendido a Teachable para Hotmart. Eu acompanhava ele já no Twitter /X, que ele falava de investimento pessoal. Ele é um imigrante igual eu, então ele entrou aqui com muito problema, com muita dúvida de otimização de imposto, o que fazer, o que não fazer. O cara não cresceu em cima disso. Então, assim, primeiro, o cara era um fundador brilhante
ele montou uma empresa que, na minha opinião, tem um moat com o consumidor, que é um lock-in, né? O Gustavo gosta de falar de estratégia de lock-in. Eu acho que, cara, a partir do momento que você tá com os caras, cara, o negócio funciona, você não tem razão para sair a um preço competitivo. E a dor, assim, primeiro o cara, depois eu acho que o business é muito bom, e terceiro a dor que eu pessoalmente tinha. Então, cara, eu vi que eu tinha um problema, eu falei assim, não é possível que eu sou o único. E definitivamente não sou, cara. Tá fechando uma rodada de 10 milhões a 60 milhões de valuation, e assim, tá começando. Esses caras estão no comecinho da curva. Essa empresa não tem nem 2 anos, tem um ano e meio. Então, assim, pra mim era no-brainer, entendeu? E a partir do momento que eu olho um negócio desse, o produto funciona, o produto é bom, o empreendedor é excepcional e o mercado é grande, pra mim não tinha porquê. Obviamente, todos os disclaimers à parte, no financial advisor, caramba, 4, mas assim, cara, isso aí é dinheiro que você coloca a fundo perdido. Você não espera liquidez imediata, tirar daqui a 1 ano, 2 anos. Esse é o dinheiro que eu não preciso. Mas quem não arrisca, não petisca. Eu ouvi uma entrevista do Scott Galloway. Eu sei que o Gustavo gosta muito dele, professor. Professor Prof. G. Ele lançou um livro recente. The Algebra of Wealth. Algebra of Wealth. E ele está participando de uma série de podcast. Ele fala que ele não coloca mais de 3% do capital dele em um único investimento. Porque ele não quer ter a dor de cabeça, o negócio for para o espaço, etc. Eu gostei muito dessa regra, eu sigo essa regra. Mas, cara, não é mais de 3% do meu net worth, vou botar. E, cara, se der, é 5x, 10x, que essa empresa tem potencial. Se não der, não deu. Não vou morrer por isso também, entendeu? Eu tô seguindo um caminho de investimento que é o seguinte. Eu fiz vários aportes, né? Eu fiz 14 investimentos diretos aqui no Brasil. Geralmente que eu olho quando eu investi isso aqui no Brasil, investi fora também, mas aqui no Brasil, eu olho para investimentos de mercados tradicionais. Eu acho que o Brasil, mais do que oportunidade para mercados disruptivos, eu acho que tem oportunidade de mercados tradicionais com possibilidade de consolidação. Você pegar os players de investimento, os private equities ficaram grandes aqui no Brasil, ficaram grandes fazendo consolidação. O cara compra um monte de escola, o cara compra um monte de rede de sorveteria, o cara compra um monte de... Esse é um business que funciona no Brasil. Então, eu entrei em algumas empresas assim, entrei na Inspira Educação no PowerPoint. Eles tinham uma escola, faturaram 20 milhões de reais. O ano passado faturaram 1,5 bi. Receberam 1 bilhão esse ano de investimento. E é um business que... Tô lá. E aí, vamos ver se faz IPO, alguma coisa assim. Então, assim, cara, um business de consolidação de escola de ensino médio. É um negócio... Em BH aqui, eles têm Magno, tem São Tomás de Aquino. Então, eles não mudam o nome da escola, continuam com as escolas ainda como... com a marca da escola. Então, com escola no Brasil inteiro, com muito cliente, muito aluno e tudo mais. Então, assim, o que eu olho para um business desse? Eu olho para o business de mercado. Falei, cara, o cara era bom também, o empreendedor veio da Eleva, que é a maior, que é também uma consolidadora desse mercado, mas ele saiu de lá com essa ideia de ter as escolas continuarem com a sua marca, com a sua gestão, com a família, né, à frente também. Fala, Roberto. Gustavo, cara, a dúvida que eu tenho, como que esse deal chega em você? Como que esse tipo de oportunidade chega na sua mão? Porque muita gente deve estar ouvindo aí e pensa, pô, beleza, mas como é que eu tenho acesso a isso? Né? Para mim, o exemplo da Carrie chegou porque eu era cliente, cara, foi sorte. Eu não conhecia o cara, eu seguia, mas não sabia que ele estava com oportunidade aberta. Ele chegou e falou assim, a gente vai abrir para alguns dos nossos clientes e, Rodrigo, você quer entrar? Como é que foi esse? Como é que esse cara... Então, por eu estar muito ligado no mundo de startup, essas coisas chegam para mim o tempo inteiro, assim, porque as pessoas acham que porque eu montei a Samba, eu consigo montar qualquer outra coisa, e não tem nada a ver. Né? Eu não sou especialista em nenhum outro assunto, a não ser os assuntos que eu estou mais próximo no meu dia a dia. Mas as pessoas costumam achar que o Gustavo é empreendedor, ele vai entender desse negócio aqui e vai poder ajudar a gente de alguma maneira. Então, eu entrei na ABC da Construção, que vale também mais de 1 bilhão. Entrei na Bion. A Bion é uma empresa de fabricação de insulina, e eles venderam, né, para a Novo Disc lá atrás, a família,
e do André, o Rod, do André Emerick, do Guilherme Emerick. Depois refizeram a empresa, depois acabou o período de stand-by ali, que eles não podiam participar de nada. Eles montaram uma empresa muito parecida. Falei, cara, faz todo sentido, eles já fizeram esse business, né? Agora eles vão começar a fazer o concorrente do Ozempic aqui no Brasil. Então, assim, já virou um negócio gigante. Eu montei, eles não tinham nem fábrica. Agora eles já estão... quando eu entrei, não tinham nem fábrica. Então, o que eu olho quando eu estou investindo aqui? Eu estou olhando para negócios muito tradicionais, para business tradicionais. Mas aí, como estratégia macro de investimento, como é que eu montei o meu portfólio? Eu montei o meu portfólio o seguinte, depois, principalmente do exit que eu fiz lá na Raccoon, que era uma empresa que a gente saiu de 0 para 1.800 funcionários em 6 anos, e depois fizemos um exit para uma empresa inglesa, eu peguei a grana e falei, parte desse dinheiro, maior parte desse dinheiro, 80% desse dinheiro, eu não vou apostar em risco. Vou entrar em renda fixa e geralmente renda fixa em moeda forte. Então, montei uma estrutura em BVI, que é nas Ilhas Virgens Britânicas, que é um paraíso fiscal, e de lá eu faço investimentos fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, a maior parte deles de renda fixa. E numa outra ponta, eu escolhi entrar em negócios de altíssimo risco com alto potencial de upside. Com o restante dos 20%. Isso. Então, criptomoeda muito e fundos de venture capital. Então, eu entrei no fundo lá que investe na Y Combinator, de venture capital da Y Combinator, entrei num fundo de venture debt em Nova York, entrei num fundo de Israel, de cibersegurança, entrei em vários fundos aqui no Brasil, inclusive o da XP Headline, como LP, né, Limited Partner do fundo e tal, com a pegada de, cara, isso aqui é para dar o salto de 10 vezes, né, de 5 a 10 vezes. Sem liquidez imediata, não esperando liquidez imediata. Eu criei um fundo também, junto com 2 sócios, chamado Mergos Ventures. Esse só investe em empresas fora do Brasil de altíssimo risco, mas com altíssimo potencial. Né? Por exemplo, a gente está investindo numa empresa da Alemanha de combate às superbactérias. Poxa, cara, o mercado de biotech fora do Brasil é um mercado gigantesco. Os caras podem, para ser vendido por $1 bilhão, não custa nada para a Pfizer. Então, assim, a minha tese é alto risco, alta probabilidade de retorno. Mas o que é diferente, Arthur, nesse modelo que eu fiz? É um modelo em que eu não tenho um meio do caminho. Eu não tenho negócios que tem um pouco de risco e um pouco de retorno. Para mim não interessa. Ou eu não vou ter risco, e eu vou investir em tesouro americano e fundos super conservadores, que é isso aqui, que é o que me gera cash flow, ou eu vou ter muito risco. Eu não tenho aquele negócio para assim, esse aqui é potencial de ganhar 20% ao ano. Meio. Legal, cara, mas não interessa. Ou eu vou para um negócio de 50% ao ano, ou eu vou para um negócio de 10%, onde eu não tenho risco. Né? Então, foi a estratégia que eu montei. Augusto, e pelo que você falou, assim, independente da indústria, porque você já investiu em, sei lá, cibersegurança, biotech e várias outras indústrias com alto risco, certo? Como que você analisa alto potencial em indústrias diferentes? O que você olha para mercados consolidados? A não ser na Mergos, porque a ideia da Mergos é exatamente entrar só em mercados que não estão consolidados. Então, a gente tem impressão de órgãos humanos na Suíça, tem empresa que faz super drones para agronegócio nos Estados Unidos e tal. Então, assim, são negócios novos. A gente está investindo numa agora de manutenção em satélites em órbita. Ele manda lá para fazer manutenção em satélites que estão em órbita. Então, assim, são uns negócios, cara, bizarros, mas pode ser o futuro. Né? Então, esse é um lugar. Mas, geralmente, nos negócios que eu investi aqui, eu olho para mercados que já existem, que já estão comprovados. Então, o mercado de educação de ensino médio não é um mercado que tem que se provar. Cara, existe esse mercado. Esse mercado é grande. Ele está aqui, já existe. Agora, alguém consolidar ele é pulverizado. Então, eu acredito muito na tese de consolidação. Negócios de consolidação no nosso país, onde você tem vários players regionais e tal, se você acha um cara que consolida, você
tem uma chance maior de ganhar do que se ser um player mediano, um player pequeno aqui no Brasil. Então eu tenho olhado para isso, mas eu não vou investir mais direto. Eu coloquei isso para mim também, que investir direto em negócios, a chance, uma vez eu falei com o Manuel Lemos lá da Redpoint, que agora é o cara que está tocando o Venture Capital do Itaú, e o Manel era meu sócio lá na Raccoon, e um amigo de longa data nosso aqui, né, Paulucci? Ô, Manel, saudade, abraço. O Manel é um cara legal de a gente trazer aqui, tá mudando pro Vale do Silício agora, viu, Rod? Mas uma coisa que o Manel falou, assim, sabe, para essa estratégia sua de angel dar certo, você deveria investir em mais de 50 empresas. Que essa é a matemática de um fundo para dar certo. Então, assim, o que ele alega é melhor você diluir o seu risco, que ele é alto, num fundo de venture capital, que mesmo assim vai ter risco, do que você ter o risco de entrar diretamente nos negócios. Por quê? Você pode entrar, mas você vai ter que entrar em 50. Porque a tese de um venture capital é que de 50, 5 vão pagar todo o fundo. 5 vão dar muito certo. 10 vão se pagar e o resto vai dar errado. E tá tudo certo, entendeu? O cara tem que acertar 5 que vão dar certo. O problema é você jogar na estatística. E aí, Rod, eu nem critico o seu investimento, porque eu acho que é um negócio legal, porque você é cliente, você é um mercado grande. O risco aí é grande, mas pelos fundadores, pelo track record e tal, não é um risco tão grande assim. Não é uma empresa também que não existia, está no PowerPoint e tal. Agora, para quem quer fazer isso de maneira profissional, tipo assim, você é um investidor anjo. Cara, ou você vai investir pra caramba, que é a Bossa Nova Investimentos. Os caras investiram em 1000 empresas, ou senão você não retorna, entendeu? É muito difícil acertar a mão. Na verdade, eu acho que esse ponto do Manel é 100% correto. O que eu fiz, no meu caso específico, e não é recomendação para ninguém fazer, eu queria botar o pé na água com investimento via Angel List aqui para brincar, para testar. É o que eu falei, se eu perder esse dinheiro, perdeu. Inclusive, eu conto que eu perdi esse dinheiro. É o custo de brincar e experimentar aqui. Para mim, se der certo, deu. 3, 5 vezes também não vai mudar minha vida, também não. Se der 5, 10 vezes, não muda em absolutamente nada a minha vida. Eu acho que se você vai fazer investimento para tentar mudar de patamar ou que é significativo dentro do seu orçamento, aí eu concordo 100%. Primeiro, eu não acho que deveria fazer. Se é significativo no seu orçamento, você não deveria fazer angel investment para isso. É igual você falou, sua estratégia é certa. Eu estava 80% em renda fixa. Se você perder esse 20%, eu tenho certeza que você não vai mudar o seu padrão de vida e nem vai morrer por isso. Agora, se você vai colocar investimento, eu acho que a estratégia certa é realmente colocar em venture capital. Pessoal, então, o que eu escutei aqui foi o seguinte, só um último comentário, Rod. O que eu escutei e eu acho que é importante para quem está escutando, para quem está ouvindo, é o seguinte, se você tem uma ideia e você quer investimento, não procure o Gustavo e manda e-mail para rod.palucci@gmail. Sacanagem. Vai lá, Rod. O pior que é esse mesmo, MD. Mas, turma, não, então, mas aí, Arthur, eu acho que depende muito, só para a gente fechar esse tema aqui de maneira responsável e evitar processos futuros. Não, o ponto que a gente tem que ter de atenção é o momento de cada um. Cada um está no momento e cuidado para, aquela história de cuidado para não comparar o palco dos outros com os seus bastidores. Que é tipo assim, você tem que olhar para dentro, entender a sua estrutura financeira e falar, cara, eu suporto o investimento de risco, seja criptomoeda, seja não sei o quê, porque realmente é o que o Rod falou, o cara pegar a grana da família, que é para a educação do filho, não sei o quê, e apostar e falar, all-in, se der certo eu vou ficar muito rico, se der errado, dancei, cara, é muito arriscado. Então, o jogo é esse equilíbrio, né? Por isso esses caras todos, se você olhar o Warren Buffett, ele é um cara de portfólio. Nenhum desses caras é concentrado. Esses caras têm portfólio diferentes, em setores diferentes. Né? Inclusive um negócio sobre diversificação. Porque diversificação, ela é positiva, mas a diversificação demais é negativa também. Se diversificar demais, você não ganha nunca. Porque se você ganhar num lugar, você está tão diversificado, você vai perder em outros, você sempre vai ficar muito equilibrado. Então, você tem que entender a lógica de diversificação. E mais, uma vez eu estava com o dono do Spoleto, o Mário.
E aí é uma rede, né? Chama Grupo Trigo. E eles têm vários outros investimentos. Ele falou, Gustavo, o meu erro foi eu ter feito diversificação dentro do mercado de restaurante. Porque quando veio a pandemia, todos os restaurantes foram para o saco. Então, pensa nisso também, entendeu? Na hora de diversificar, diversifique em coisas que estão desconectadas. Porque se você diversificar em ação e todas as ações vão para baixo, cara, o que você faz? Entendeu? Ou até com cripto mesmo. Criptomoeda agora. O que aconteceu? A Nasdaq caiu, as criptos caíram juntos. Então, assim, acaba que é uma diversificação, mas o sinal que dá o tempo inteiro sobre cripto é toda vez que o mundo entra em crise, a cripto vai junto. Então, ele não é um contra-investimento como o ouro é. Né? O ouro, geralmente, quando o mundo entra em crise, a tendência é fugir para o ouro. Então, é um negócio meio que uma diversificação inteligente. Agora, se diversificar em coisas que estão correlacionadas, você tem que tomar muito cuidado. Então, assim, terreno, é legal você ter, às vezes, um lado de imóveis com um lado de... Porque são business que não estão diretamente relacionados. Porque senão você faz diversificação em ações, não adianta nada, cara. Porque cai as ações, cai tudo, entendeu? Assim, na maioria dos casos, quando tem queda, cai todo mundo, não cai só uma, né? Não, isso é verdade. Cara, queria mudar um pouco de assunto aqui, falar de Olimpíadas. Agora que a gente tá fechando as Olimpíadas, eu li uma matéria essa semana no Wall Street Journal que eu achei muito interessante, cara. Vou compartilhar aqui para o pessoal ler o conteúdo também e fazer um paralelo com a situação do Brasil. O título fala assim: para mirar o ouro, esses atletas foram no vermelho, né? Fazendo uma brincadeira aí com as cores. Mas basicamente o artigo fala, cara, diferente do que a gente pensa no Brasil, a gente sempre fala no Brasil a dificuldade dos atletas olímpicos do Brasil de treinar, de salário, o que é verdade. Nos Estados Unidos isso também ocorre, cara. E muita gente pensa que esses países, tipo os Estados Unidos, que estão na ponta, na China, tem toda a estrutura do mundo para os atletas são super bem pagos e tal. Não é essa a realidade, não. O data diz o contrário. Olha só, coisa interessante. 26,5% dos atletas de alta performance nos Estados Unidos reportaram que ganham menos de $15 mil por ano. Tá? Isso. E só 12% ganham mais de $150 mil. Atletas de alta performance. Elite, ele chama de Elite US Athletes. Que são atletas olímpicos e paralímpicos, tá? Num estudo que foi lançado em março. E o estudo, cara, fala assim, a matéria é muito interessante, depois eu vou postar para quem quiser ler completo, mas ele fala sobre quanto ganha cada atleta por medalha de ouro, prata. Ele traz um caso muito interessante de endividamento dos atletas que tiveram que fazer GoFunding, crowdfunding. Inclusive levantaram uma campanha, olha que interessante, o crowdfunding virou popular nos últimos 2 anos, atletas que aspiram a ser atletas olímpicos levantaram mais de $2 milhões no GoFunding, inclusive $300 mil foram para os atletas olímpicos direto nos Estados Unidos. Por que eu estou falando isso? Depois eu vou postar e quem quiser ler a matéria completa fala sobre o custo de cada medalha, os salários dos atletas. E na realidade, cara, assim, se você não é jogador de basquete aqui nos Estados Unidos, que são ou se você não é a Simone Biles, a situação é muito parecida que tem no Brasil. Acho que a diferença são a infraestrutura que esses atletas têm para treinar. Então, a Simone Biles, por exemplo, tem uma estrutura própria de treinamento dela no Texas. Mas as outras atletas, tem uma atleta que cresceu, que foi aquela que ficou em terceiro, a Rebeca ficou em segunda, a Simone em primeiro e a terceira era uma americana também. Ela treina no interior de Minnesota, que é onde eu viajo lá e ela cresceu lá, então você tem, as estruturas são espalhadas, meio que espalhadas pelo país. Mas a situação é muito parecida com o Brasil, sabe? De subpagamento para os atletas. E o que eu acho? O que eu vi? Só para concluir aqui, Arthur, o que eu vi interessante que aconteceu no Brasil, que eu acho que pode mudar o jogo daqui para frente? Aquela medalhista olímpica do Brasil, que ganhou a medalha de ouro no judô, que foi fantástico, ela amanheceu com 13 mil seguidores. Ela começou o dia com 13 mil seguidores no Instagram. Ela terminou o dia, depois da medalha de ouro, com 2,5 milhões.
E eu acho que o Cazé TV no Brasil aí tá fazendo uma coisa interessante, fazendo um mutirão para seguir os atletas e tal. Maior estímulo. Exato, maior estímulo. Por quê? Com esses atletas, a partir de agora, eles não são só atletas de alta performance, eles passam a ser creators, né? Eles passam a ter capacidade de vender. Garoto propaganda não só para TV, que antigamente, pega as Olimpíadas de 96, 2000, 2004. Cara, a única oportunidade que os atletas tinham realmente ganhar muito dinheiro era se aparecer na TV, na propaganda da Unilever, que vai aparecer na Globo, né? Só que agora, esses criadores de conteúdo, eles têm a oportunidade esses atletas de alta performance, visibilidade, são criadores de conteúdo direto para os consumidores, né? E aí eles vão fazer sponsorship, podem criar linha de produtos próprio e financiar o ciclo olímpico deles, né? Onde que eu acho que está o desafio? Primeiro, isso é fantástico, né? Assim, você vai ver o judô, os atletas que mesmo que não ganharam o ouro, prata, estão disputando, estão em alta performance, tendo a oportunidade de financiar e viver do trabalho e ter condição perfeita de treinamento e competir em alta performance, porque eles vão gerar renda suficiente para financiar e focar simplesmente em melhoria da performance, ter acesso aos melhores treinadores, aos melhores equipamentos e competir em alta performance. Então eu acho que isso vai mudar muito nos próximos ciclos olímpicos, a gente vai começar a ver o reflexo nos países em desenvolvimento também, que é o caso do Brasil, que tem muito seguidor e rede social e direto para o consumidor influencia muito. Mas, cara, tem um ponto, a pergunta que fica aí, o problema que fica, e como que você faz para chegar lá? A partir do momento que você conseguiu chegar lá e tem um mutirão, todo mundo te segue, você entra dentro do circuito. E quem não está no circuito? Quem não consegue fazer? Os Estados Unidos faz crowdfunding. Vocês viram ali, eu mostrei no exemplo. Levanta 2 milhões, vai distribuindo para todo mundo. Tem alguma coisa acontecendo aí no Brasil? Eu não sei se vocês pesquisaram ou ouviram muito sobre isso. Eu achei muito interessante. Eu acho que o modelo vai mudar e vai ir direto para o consumidor, mas a gente vai precisar fazer um trabalho mais de base para tentar distribuir essa grana para quem está começando também, para conseguir levantar a base da pirâmide que tá olhando a Rebeca, tá olhando essa galera, a Rafaela Silva e tal, tá olhando essa galera toda e vê como um espelho, né? Pode. Thoughts? Não, eu tenho uma questão, eu estava pensando muito sobre isso durante as Olimpíadas, porque eu estava conversando outro dia até, eu estava fazendo algumas comparações sobre a diferença de mentalidade que eu vejo em atletas americanos, por exemplo, para atletas brasileiros. E uma teoria que eu surgi é que alguns dos ídolos americanos são tipo LeBron James, Tom Brady, Michael Jordan, são atletas que tiveram muita longevidade, o Kobe, e que eram extremamente obcecados pelo esporte em ser o melhor que já jogou o jogo. O Phelps, ele não ia para as Olimpíadas para disputar medalha ou para ganhar o ouro. Se ele não ganhasse todos os ouros, ele foi um fracasso. E aí a galera assim, falava isso, a galera falava que não foi a melhor Olimpíada dele porque ele ganhou um bronze e não foi 100% ouro. E aí o ponto é, você observa essa diferença de mentalidade entre um país e outro, agora que você está morando aí há um tempo já. E se sim, como que você pensa que a gente pode criar uma mentalidade diferente aqui no Brasil? Cara, eu não vejo dessa forma, não. Deixa eu falar a verdade, que o Michael Phelps falaria que foi um fracasso. Eu entendo o que você está falando sobre ser alta performance, se cobrar e tentar ser o melhor do jogo que já existiu. É o que a gente faz na crítica do futebol brasileiro. Se o Romário treinasse, se o Ronaldinho Gaúcho não fosse para a noite, o cara poderia ter sido o melhor da história. Eu entendo o que você está falando, mas eu não acho que o cara também vê, por exemplo, o Michael Phelps, porque ele ganhou um bronze lá no Brasil, o cara fala, putz, foi minha pior Olimpíada, eu sou um fracasso. Então, o cara entende a limitação dele também, do corpo do cara, e entende também que é o esporte, tem gente que fez melhor do que ele. O que eu acho que eu reparo muito no dia a dia de trabalho, de convivência, tô há 7 anos fora 8 anos, quase 8 anos fora do Brasil, cara, remover o barulho, assim, eles falam cutting the noise. No Brasil, a gente perde muito tempo com coisa inútil, cara, assim, perde-se muito tempo em discussão, vai tomar um cafezinho, e não foca realmente em entregar. Isso reflete toda a performance, né, cara, de atleta a profissional, de business, executivo, qualquer cenário. Mas assim, fala, Gustavo. Não, vai lá, pode fechar. Não, só para fechar, eu acho assim,
a mentalidade de ter em qualquer país, no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer país que você vive ou trabalhe, você vai ter os caras que são altíssima performance, você vai ter a média e você vai ter o underperformer, cara, assim, em qualquer mundo. Não é que aqui só tem high performer e todo mundo é bom. Longe disso, muito longe disso. É que os caras que são high performers aqui, os caras têm uma estrutura por trás e eles focam a vida e botam a cara atrás. E eu acho que no Brasil, cara, a gente valoriza muito pouco os caras que são high performers, entendeu? A gente valoriza quando o cara chegou lá. Eu vejo nos comentários, por exemplo, o Galvão Bueno posta lá, valeu, que a pessoa ganhou medalha de prata, cara. O Medina, que ganhou o bronze agora, você vê nos comentários lá o pessoal falando, o Brasil, o país do valeu. Porra, cara, assim, o cara é medalhista lá olímpico, são os melhores dos cara, melhores. Uma Olimpíada tipo assim, cara, é o mais alto nível do alto nível. Você é terceiro em alguma coisa que você faz? Não. Eu acho que tem um ponto, cara, estruturante e estrutural que diferencia os países de alta performance olímpica e os que não são, né? Que é a base do incentivo do esporte na base. Assim. Uma diferença que eu vejo nos Estados Unidos é que lá tem agenda para outros esportes. Sabe? Aqui no Brasil é futebol, cara. Assim, é muito difícil o cara escolher um outro caminho. O cara tem que ser muito persistente e muito guerreiro, porque não tem nem espaço, ninguém passa campeonato de atletismo aqui no Brasil, assim, não passa no horário nobre, nem sei onde passa isso, né? Nos Estados Unidos, os esportes, por exemplo, natação, você vai para dentro de uma universidade, cara, enche ginásio para ver natação, o cara recebe incentivo para ir nadar. O Vitor Belfort me falou que o filho dele, para ir para a universidade que ele foi agora, para ser jogador de futebol americano, assinou um contrato de $1 milhão. Moleque de 17 anos. Esporte colegial. Então, mas se você jogar tênis, se você for um bom nadador, aqui no Brasil, se você for um cara campeão mineiro de natação, você consegue bolsa na Universidade do Arizona, na Universidade do Texas. Então, assim, o que os caras estão fazendo? Primeiro, trazendo os talentos todos do mundo para ir para lá. Você vê que os nadadores brasileiros de sucesso, muitos foram nadar nos Estados Unidos. Muitos foram treinar lá, porque lá você tem uma estrutura que aqui, até aquele momento, eu não sei como é que é hoje, né? Tenho certeza que deve ter melhorado. O Minas tem uma estrutura boa, o Pinheiros lá em São Paulo tem estrutura e tal, mas né, para outros esportes, cara, é muito difícil. Eu tô vendo essas meninas da ginástica olímpica e tal, várias treinam em clubes, né? Tipo no Flamengo. Então, assim, é legal porque tem essa estrutura, mas não é um negócio massificado. Se você for lá em Araguari, Herigueri, no Triângulo Mineiro, cara, quem lá que tá fazendo algum esporte olímpico que não seja jogando futebol, ou vôlei ou basquete? Né? Então, assim, você tem menos base para depois fazer a peneira. O que eu acho que esses outros países conseguem fazer, China, Estados Unidos e Rússia também, porque a Rússia não entrou na Olimpíada, mas está sempre lá em cima, o cara tem uma base grande e aí ele vai peneirando, igual no futebol. Pô, sai moleque de peneira de futebol do Brasil inteiro. Mas e os outros esportes? Quantos lá em Araguari estão fazendo salto em altura? Corrida com obstáculos? Ninguém, não tem isso em escola, não tem isso em lugar nenhum. Então, assim, você tem realmente um negócio muito mais, um funil muito menor. Eu sei que é do marketing aí, Arthurzinho. Você tem a boca do funil restrita, entendeu? Você tem, sei lá, 200 pessoas para trabalhar. Você vai num outro país, é o que o Rod falou. Estatisticamente, deve ter a mesma proporção de talentos. O problema é que nos Estados Unidos, para uma natação, por exemplo, você deve ter muito mais atleta para entrar nesse funil e você tem uma estatística que vai achar um Phelps. Eu tenho mais um ponto sobre isso. Eu tenho um pensamento sobre que eu acho que faz bastante diferença. Eu queria saber a opinião de vocês. Referência. Eu acho que lá, tipo, eu vou dar o exemplo do esporte americano, por exemplo. A galera tem grandes ídolos mesmo em cada esporte. Então, eu acho que, exemplo, uma hipótese que eu tenho é que o Pelé ter existido elevou demais o nível do futebol brasileiro durante várias décadas, logo depois disso. Porque a galera via o Pelé jogar e queria fazer igual, queria ser o Pelé. A existência do Jordan subiu o nível
do basquete depois disso, porque o LeBron James, o Kobe, todo mundo queria ser igual o Jordan. E todo mundo usava o talento para isso. O Michael Phelps ter existido fez com que um tanto de gente que nunca iria pensar em virar um nadador olímpico ter esse sonho, porque viu o Phelps lá e falou, eu quero fazer igual. Então eu acho que a gente começar a ter mais referência... O Guga no Brasil. Né? O Guga no Brasil. A gente começar a ter mais... O judô brasileiro é um judô ganhador de medalhas, o vôlei e tal. Agora, deixa eu trazer um ponto aqui. Que o Rod falou, mas passou... porque é defensor da Globo. Mas eu vou trazer, vou provocar. Cazé TV. Isso é uma revolução gigantesca também, cara. O que Cazé TV está fazendo na Olimpíada e nos outros esportes é bizarro. Primeiro, cobertura de tudo. Segundo, uma linguagem super leve, super próxima. Leva o skatista para falar de skate, o cara fala palavrão e o cara fala, né, o que é a realidade, conta bastidor, entrevista ali de um jeito muito, muito leve. Chama as atletas e fala, quem é seu patrocinador? Os caras estão fazendo isso, cara. Na Globo não existe eu isso. vi o mutirão que eles fizeram, faz um mutirão. Os caras falam, cara, mutirão, vamos bombar o Instagram. O que os caras estão ganhando com isso? Nada, diretamente nada. Eu lembro uma vez, a Globo, que as empresas tinham que, os patrocinadores do futebol, tinham que colocar plaquinha na frente do microfone com a logo, porque a Globo focava tanto a cara do cara para não aparecer o backdrop lá atrás, com as logos, que o cara tinha que botar a placa do patrocinador lá na frente do microfone, que ali era obrigatoriamente ia aparecer. Então, assim, é um negócio bem assim, se eu não estou ganhando, ninguém vai ganhar. O que a Cazé TV está fazendo é um outro modelo de negócio, que é, eu ganho se todo mundo ganhar. Eu ganho com todo mundo tendo sucesso também. Eu ganho se a pessoa tiver mais popularidade, se o esporte tiver mais popularidade. Então, assim, eu acho que eles deram uma mexida no modelo de negócio do esporte, que até então era só eu ganho, bicho. O atleta, não tô nem aí. O clube, não tô nem aí. O cara que tá lá. Porque isso aí, Rod, muda o modelo de negócio inteiro, entendeu? Se a campeã de judô vai lá na Cazé TV e fala, minha patrocinadora é a XP, minha patrocinadora é não sei o que e tal, cara, quem não vai querer patrocinar a próxima para aparecer, para ter mais visibilidade, para ganhar? Então, eu acho que isso muda também um pouco o espírito, ainda mais uma Olimpíada, onde você não pode botar lá o patrocinador no seu kimono, você não pode botar, diferente de um clube de futebol. Então, eu acho que essa mudança também estimula o patrocínio e o incentivo financeiro para o esporte dar certo. 100%. Mas sabe qual que é o lance, cara? Assim, a Globo não tem interesse nenhum em mudar o que já funciona, porque ela tinha 90, 80, 90% de share da indústria e o caramba 4. Então, assim, o interesse da Globo é manter todo mundo com futebol, calendário futebol o ano inteiro, porque ela domina o futebol, é dona do futebol, não pronuncia o nome dos outros, porque senão a mídia sai, ela é menos ad dollars, menos receita de publicidade para ela. Cara, tinha época que eles não falavam o nome da Red Bull na Fórmula 1, Rod. Hoje eles estão falando? Quando eu nem saí sei, do Brasil, mas não falava. Que saiu, a Fórmula 1 saiu deles, mas era RBA que eles chamavam. O Bragantino. O Bragantino Bragantino. Pô, Red Bull vai lá, gasta um dinheirão para chamar de Bragantino, entendeu? Mas desculpa, só complementando aí. Não, total. Então, assim, mas o que é isso, gente? Isso é a força do default. O que é a força do default? É o padrão. Todo mundo no Brasil tá acostumado, e aí não adianta ficar só apontando o dedinho pra Globo, é todo mundo aí, o papai, a mamãe que liga a TV e bota lá na Globo e deixa a Globo rodando no fundo, entendeu? Porque é o padrão, e padrão é uma das maiores forças do mundo dos negócios possível, que é o que eles chamam aqui em inglês de default. Qual que é o seu default? O default do brasileiro é Globo Futebol. Então, mudar isso é muito difícil, cara, e eu fico feliz que o Cazé tá conseguindo mudar isso, dar uma quebrada no sistema, no paradigma, porque geralmente você precisa de um fator externo para quebrar isso, entendeu? Porque senão fica todo mundo... A Globo não tem interesse em nenhum mudar e não mudaria. E como decisão de negócio, ela tá certa, por sinal. É o melhor para ela, o melhor para o país, é o melhor para o esporte, é o melhor para ela. Que todo mundo goste só de futebol, o mais simples possível, que não utilize que a publicidade não crie publicidade alternativa, porque tudo canaliza através dela. Essa é a decisão racional. Agora, sabe quem está com uma estratégia muito legal também? A Amazon. O Amazon Prime.
Amazon Prime? Porque a Amazon Prime, ela tá seguindo a mesma linha da Amazon e-commerce, que é marketplace. Cara, dentro da Amazon Prime hoje, você vê futebol, você vê Cazé TV, você vê filme da Paramount, você vê HBO Max, agora é Max. Agora é Max. Né? Você vê, cara, é bizarro. Os caras estão numa linha de trazer todo mundo para dentro. E você assina esses serviços, né, Arthur? Então, você assina o serviço do Max dentro da Amazon Prime. Que, teoricamente, no modelo antigo também, no modelo Globo, era tipo assim, cara, cada um por si. Aqui é só canal Globo, no Globoplay ia ter só canal Globo, na Record só coisa da Record e tal. E esse cara entra numa linha de falar, não, vem todo mundo pra cá. Porque o cara entende que a lógica não é essa, a lógica é servir o cliente. O cliente está cada vez menos interessado em ter um monte de serviço em lugares diferentes e tal. Pô, o cara quer um lugar que ele resolva. Pra mim, cara, eu não assistia muito a Amazon Prime, é o meu default agora. É o meu lugar preferido, o lugar onde as crianças estão vendo conteúdo também só lá, porque, pô, agrega tudo, melhora a vida do cliente. É o negócio do foco no cliente e não no foco seu. Porque muitas vezes o outro modelo é um modelo que resolve o seu problema, mas resolve o problema do cliente de ter que assinar um monte de canal em um monte de lugar diferente, ter um monte de app. É muito complexo, cara. Mas o que eu sinto do Cazé é que, na real, os caras estão revolucionando a transmissão de esporte, em geral. Porque quando a atenção mudou da televisão para a internet, a galera ficou muito tempo perdida sem saber como que é esse meio novo agora. E aí, geralmente, eu acho que precisa de alguém fazendo uma execução dessa para mostrar para o mundo como que tem que ser a partir de agora. E eu acho que, assim, nos próximos eventos esportivos, Copa do Mundo, Olimpíadas, Champions League, a gente vai ver mais streamings fazendo isso, mais YouTube, mais outras coisas surgindo nesse modelo, porque o Cazé fez uma execução incrível. Falar assim, às vezes tem a impressão que olha pra fora e fala, não, nos Estados Unidos é tudo melhor. Aqui não tem Cazé TV não, cara. Assim, o modelo que tá aqui é na NBC, que é a Globo. Daqui ó, é mais distribuído, não é a concentração que existe no Brasil de audiência e receita. Mas assim, a NBC com o app dela, que é o Peacock, dominando tudo, e se quiser assistir Olimpíadas, tem que assistir lá, entendeu? Só variar dentro dos canais, ele não tem nada fora do padrão, fora da caixinha, transmissão especial, web special, cara, não tem absolutamente nada, é simplesmente transmissão o tempo inteiro, aí você tem múltiplos canais e tal, igualzinho na Sport TV aí no Brasil, Sport TV 4K, que você vai para 2, 3, 4, que tinha antigamente, cara, entendeu? E isso que o Cazé TV tá fazendo, isso é inovação, entendeu? YouTube trazendo de graça. Fazendo a web, YouTube de graça, tá distribuindo, fazendo um modelo diferente, trazendo os caras para um tipo de conversa que não é só entrevista formal. Cara, pô, isso é inovação. Que mais, lembrando que a gente tem a ideia de que Cazé TV é só do Casemiro lá, mas não, né? Não é não? Ele Eu também achei que era. É uma parceria com a Live Motion, uma live coisa que faz toda essa parte de produção. Então, e todo, né? Os Live Mode é o nome da empresa. Que faz a parte não só de produção, mas a compra também dos direitos. Porque pensa, cara, o cara tá fazendo transmissão de Olimpíada. Pois é, cara. Vai fazer Copa do Mundo. Tem vários jogos agora já de Campeonato Brasileiro que os caras têm feito. Então, assim, e agora vão começar a entrar em outras coisas. Então, não, os caras estão pegando os melhores narradores. E é leve, né, Arthur? Assim, e eu acho, cara, que condiz muito com o que a gente espera. É um player de mídia muito atualizado, muito atual. Ele fala a linguagem atual. A linguagem atual é essa linguagem leve, cara. Não é linguagem de estúdio, com tudo, roteiro para tudo. Os caras, bicho, falam, né? Vão falando da cabeça dele, fala palavrão, fala coisa. Que era coisa que, assim, se você olhar um jornalista, não só da Globo, mas Globo, Record, SBT e tal, cara, aquele cara padrão. É o cara que vai ler um script ali, que vai repetir só o que tá ali, que não pode falar gíria, que não pode falar isso, que não pode se vestir desse jeito, que tem que usar a camisa dele. Você vai ver os caras lá, tudo de camiseta, tudo de... Sabe, assim, é uma outra pegada, só que é a pegada que engaja agora, que é a pegada TikTok, que é a pegada
Instagram, que é a pegada YouTube, né? Que é o que o cara nasceu assim, né? Casa TV nasceu do cara fazendo comentário de jogo na mesa dele. Era na Twitch, cenário tosco, não tinha nada, né? Na Twitch, né? Isso mesmo. É uma loucura, bicho. É um outro mundo, mas é uma revolução muito interessante, porque o que a gente costumava imaginar lá atrás, e o Rod vai se lembrar disso, é de que a mídia ia morrer. Não, vai acabar, entendeu? As emissões de TV vão acabar. O que a gente está vendo como tudo, a mídia está se reinventando. Então, os players que estão vivendo e crescendo, né, são os players que têm conseguido encontrar essa nova linguagem, se comunicar e gerar valor, né, de um jeito que não era o jeito que gerava antigamente. Muito interessante. Revolucionário. 1 hora de gravação. Chegamos. Será que pessoas ficaram até o fim? Isso aqui nós vamos ver. Se você chegou até o fim, deixa um comentário aí pra gente. A gente podia colocar um easter egg, hein? É mesmo, hein? Fazer um sorteio. Galera, primeiro episódio. Acho que a gente tá aquecendo, gostei. Deixa um comentário aí. Vê o que você achou. Se gostou ou não gostou. O que você quer que a gente fale. A gente vai reunir aqui sem compromisso. Uma coisa que eu falei com o Arthur e com o Gustavo, a gente conversou no final de semana, falou, vamos bater um papo, vamos que a gente gosta de conversar, nós três. Falou, vamos gravar, vamos ver o que dá. E eu acho que foi um primeiro papo bom, gostei bastante. Se você chegou até aqui, dá um subscribe aí. E interage com a gente. Coloca o que você quer ouvir aqui, qual mercado. Pô, coloca dicas também. Pô, olha essa startup e tal. Manda artigo pra gente comentar. Exato, manda artigo. E a gente traz uma discussão profunda e viajada sobre qualquer tema aqui, de turbina de avião. O Arthur é especialista de turbina de avião a agronegócio, né? Exato. O Rodrigo consegue comentar sobre qualquer assunto, mas até esporte olímpico. Mas a gente quer isso, a gente quer criar um canal leve, descontraído, com conteúdo de qualidade. Eu acho que é isso que a gente conseguiu entregar hoje aqui, né, Arthurzinho? É isso. Rodrigo Paulucci, obrigado mais uma vez. Arthur Pellegrino, foi ótimo estar com vocês. Pessoal, compartilha isso aqui também, ajuda a gente a chegar em mais gente. Abraço, até a próxima. Valeu, abraço. Valeu, galera.